para aqueles na qual Deus resgatou. Vamos fazer a leitura do texto, está aí também na tela. Está escrito assim: ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve isto, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Dizes: rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. Mas não sabe que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Portanto, sê zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, darei o direito de se assentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Para entendermos um pouquinho desse texto, é preciso a gente entender o contexto, ou melhor, a cidade na qual se encontrava esta igreja de Laodiceia, que porventura também a cidade se chamava Laodiceia. Mas antes de eu entrar nesse tema, eu gostaria de lembrar algo. Os estudiosos de escatologia, eles vão pegar cada carta à igreja do Apocalipse, que são 7 cartas para 7 igrejas, e vão dividir em períodos históricos. E eles vão apontar que a igreja de Laodiceia é a igreja do último período, ou seja, é a igreja do último momento. Eu, particularmente, não sou adepto desse tipo de entendimento, porque eu entendo que cada carta da igreja, desde a primeira carta até a última carta que nós lemos, é uma mensagem para a igreja atual. Todas elas se encaixam para o contexto da igreja do Senhor. Todas elas é uma mensagem de toda a época, desde a época que foi escrito no primeiro século ali, no finalzinho do primeiro século, até este século que nos encontramos hoje. Então vamos entender um pouquinho isso que o Senhor está falando para a sua igreja. Nós lemos aqui no versículo 22 que diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você vai entender que a mensagem aqui não é só para Laodiceia, mas é para toda a igreja, porque está no plural, não está no singular. A igreja de Laodiceia não, está no plural. E para a gente entender um pouquinho do que Jesus estava falando, a gente precisa entender um pouquinho como era a cidade de Laodiceia. A cidade de Laodiceia, ela era membro de uma importante coligação de 3 cidades, que são elas, Laodiceia, Hierápolis e Colossos. A cidade de Laodiceia, ela fazia parte da região da Frígia, juntamente com essas 2 cidades. Na época que foi escrita, estava sobre o governo romano, os romanos que governavam aquelas cidades. O Império Romano, na verdade, governava toda a Ásia daquela época. E a cidade de Laodiceia, ela era uma grande produtora de uma lã negra, uma lã escura, que era muito famosa na sua época. Era uma lã muito, como posso dizer, vestes finas, que produziam vestes de glamour e que também aquentavam o povo na época do frio. A cidade de Laodiceia também, ela produzia um colírio, que ela
tinha as melhores escolas de sua época de medicina, e ela produzia um ótimo colírio de sua época chamado pó da Frígia. E este colírio era um colírio muito famoso naquela época, muito famoso ali nas regiões, e somente Laodiceia é que produzia este colírio. E ela também, ela era um grande centro bancário. Ela era um grande centro comercial, ela tinha uma grande circulação de dinheiro na cidade. E por isso, para a gente entender um pouquinho nesse panorama da mensagem de Laodiceia, o porquê Jesus falou isso, o porquê Jesus falou aquilo, nós precisamos entender esse pano de fundo que havia na cidade. Então, a cidade de Laodiceia era produtora de uma lã, né? Ela tinha uma fábrica textil ali, uma produção de lã muito grande, que não tinha nos outros lugares, era produtora desse colírio para os olhos, e também era um grande centro financeiro, com uma grande circulação de dinheiro, e também tinha banco na época. Claro que não era como os bancos do dia de hoje, mas também tinha banco, e tinha uma grande circulação de dinheiro. Então era esse o contexto da cidade de Laodiceia. Porém, a cidade de Laodiceia, ela tinha duas desvantagens. Qual eram as suas desvantagens? Além dessas grandes vantagens que ela tinha, ela se encontrava no local que sempre, ou quase sempre, tinha alguns tremores de terra. E outra questão na qual Jesus Cristo entra aqui nesse texto na qual nós lemos, era uma cidade que não tinha água potável. Faltava água potável. Ela dependia das águas de Herápolis e de Colossos. As águas que vinham de Colossos eram águas que eram potáveis para beber. Eram águas que refrescavam, eram águas que traziam alívio ao que estava sedento. E as águas de Herápolis eram águas termais. Quem já teve a possibilidade aí de fazer tratamentos, naquela época se usava muito. Então essas águas eram muito usadas para tratamento de dor, tanto crônica quanto dores passageiras. Então eram águas quentes, ao passo que as águas de Colosso eram águas frias. Porém, a cidade de Laodiceia não tinha água quente nem água fria. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas falar, olha, a pessoa se esfriou na fé, e aí vai usar esse texto, mas esse texto de Jesus não está apontando para isso, porque não tem sentido Jesus dizer, olha, eu prefiro que vocês sejam frios na fé, ao invés de mornos. Não tem sentido uma coisa dessa, porque nesse contexto que eu estou dizendo, é melhor ser morno do que frio. Vocês concordam comigo? Porque frio, você está frio e pronto, acabou. Mas não é isso que Jesus estava falando. O que Jesus estava falando a respeito da igreja de Laodiceia é que as águas que circulavam, que chegavam até lá, através de dutos que foram construídos pelos romanos, quando essas duas águas que vinham de Herápolis e de Colosso chegavam até Laodiceia, as águas frias chegavam mornas, e as águas quentes também chegavam mornas. Ou seja, a cidade de Laodiceia, ela não tinha uma água, a água era imprópria, ela não tinha uma água boa para beber, e também não tinha uma água boa para curar. Esse era o grande problema da cidade de Laodiceia. E o mais interessante é que que Jesus usa esse contexto da cidade de Laodiceia, desse grande problema da cidade de Laodiceia, contextualizando, trazendo uma mensagem para a sua igreja: olha, vocês estão mornos. E é interessante que Jesus não quer que eu e você, Jesus não quer ninguém morno na sua presença. E nesta noite o Senhor, Ele quer tirar toda a mornidão da nossa vida. Nesta noite o Senhor, Ele quer transformar as nossas vidas, para que eu e você não sejamos mais pessoas mornas nas nossas obras. Porque muitos de nós não temos água para dar para o sedento. Muitas vezes as pessoas estão com sede, e nós não temos a capacidade de matar a sede dessas pessoas, como as águas de Colosso tinha. Muitas vezes vem pessoas e estamos cercados de pessoas que estão doentes, mas nós também não temos água quente para trazer
cura, para trazer uma terapia para a alma dessas pessoas. Portanto, agora nós entendemos aqui um pouquinho do contexto da cidade de Filadélfia e também da igreja de Filadélfia. Agora, eu separei esta mensagem em alguns tópicos, em 4 tópicos, e nós vamos trabalhar aqui versículo por versículo, né? Vou tentar trabalhar aí, se o tempo nos ajudar. No primeiro versículo que nós lemos, no versículo 14, diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Frequentemente, isso é costumeiro de todo mundo, nós usamos a palavra amém como confirmação de uma oração. Você ora e no fim você diz amém. Ou quando alguém ora, você diz em concordância amém. Porém, esta palavra, além de ser usada como confirmação, esta palavra, ela tem algo muito profundo e algo muito revelador na pessoa de Jesus Cristo. Aqui no próprio versículo está escrito, a testemunha fiel e verdadeira. O significado de amém significa a testemunha fiel e verdadeira. O que isso quer nos dizer? Isso quer trazer uma veracidade daquele que é dono da mensagem, daquele que transmitiu a mensagem, e a mensagem chegou até nós no livro na qual nós chamamos Bíblia, ou seja, ele é a testemunha fiel e verdadeira. Isto, por vez, já testifica a veracidade daquele que é a palavra da vida, daquele que é o verbo de Deus, a palavra de Deus que se transformou em carne, habitou no meio de nós, viveu em nosso meio por 33 anos, foi crucificado por amor às nossas vidas. Ele não foi crucificado por causa dos romanos ou por causa dos judeus. Jesus foi crucificado por causa de mim, por causa de você que me ouve aqui na igreja e por causa de você que me assiste na sua casa. Jesus morreu por nossa causa. Por nossa causa ele foi crucificado. E é isso que nós precisamos entender. Este é o revelador amor de Deus sobre o seu povo, sobre a sua igreja e sobre a vida de todos aqueles na qual ele chama para a sua salvação. Então nós vemos aqui no primeiro tópico, a despeito do amém, que Jesus é a testemunha fiel e verdadeira, ou seja, não há outra testemunha fiel e verdadeira como ele. Esta mensagem do amém testifica do próprio Senhor e testifica da sua palavra, trazendo a veracidade que a palavra de Deus não é mentira e não é palavra de homens, como muitos dizem por aí. Ela é a palavra de Deus, a palavra de Jesus, o verbo vivo de Deus. Então por aí nós já encerramos o versículo 14, ele é a testemunha fiel e verdadeira, certo? Agora nós vamos ler aqui o versículo 15 e 16, olha o que diz o texto: conheço as tuas obras, que não és frio nem quente, quem deras fosse frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. No tópico 2 eu coloquei a seguinte frase: o raio-x de Cristo da igreja de Laodiceia e o seu diagnóstico. É interessante lembrar uma coisa, frisar uma coisa aqui. Quando nós olhamos no espelho, você pode ter uma imagem que você imagina de você mesma. Até mesmo da sua própria vida cristã, você pode olhar e falar: olha, a minha vida está uma bênção, eu sou fiel a Deus, eu sirvo a Deus fielmente. Mas será que quando Jesus olha para as nossas vidas, ele enxerga da mesma maneira que nós enxergamos? De contrapartida, outras pessoas vão dizer: olha, eu sou um miserável, eu sou um pobre, eu sou um cego e eu sou um nu. Se você se olha no espelho, olhando para a sua vida cristã, olhando para a sua vida espiritual, quem sabe você esteja até certo, porque o apóstolo Paulo diz: miserável o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Por quê? Porque quando nós olhamos para nós mesmos com os olhos de
Deus, com os olhos das Escrituras, nós vamos enxergar pessoas dependentes de Deus, pessoas pecaminosas, pessoas que carecem e dependem da misericórdia, do perdão e da purificação e da libertação de Deus. Agora, quando somos pessoas egocêntricas, pessoas que não enxergam o seu próprio umbigo, ou o seu próprio pecado, nós vamos dizer: eu sou santo, eu sou isso. Nós vamos fazer como os fariseus. Jesus, ele conta uma história muito interessante, que 2 homens subiam no templo para orar. Um batia no peito e dizia: graças a Deus, porque não sou como os demais pecadores, dou dízimo de tudo aquilo que eu possuo, e olha, eu jejuo 2 vezes por semana, e está tudo bem. E o outro, o publicano, sequer olhava para o céu, e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. E a pergunta que Jesus fez naquela época foi: qual desses desceu do templo justificado? Com certeza foi aquele que pediu misericórdia, porque nós somos pessoas dependentes da misericórdia de Deus. E a igreja de Laodiceia, ela se encontrava no mesmo contexto na qual havia na cidade. Lembra que eu fiz um panorama aqui da cidade, a despeito das águas da cidade de Laodiceia, que não eram águas potáveis, eram águas impróprias, tanto para beber, que não servia para beber, e águas também que não serviam como condição terapêutica, como era das 2 cidades vizinhas, e consequentemente das 2 igrejas também, na qual tinha estabelecido em Colossos e também em Herápolis. Então, a igreja de Laodiceia, ela tinha este grande problema: ela não tinha água potável, as suas águas não ofereciam cura, as suas águas não ofereciam refrigério. Então Jesus vai dizer: conheço as tuas obras. Jesus, ele passa um raio-x na igreja. Jesus, ele passa um raio-x da igreja e dá o diagnóstico da igreja. Às vezes nós olhamos para nós mesmos e nós temos o nosso próprio diagnóstico, mas o diagnóstico de Deus é muito melhor do que o nosso. Por quê? Porque nós conseguimos enxergar somente o que há no exterior, e até mesmo o nosso coração, que é aquela palavra: siga o seu coração. Só que as Escrituras diz: enganoso é o nosso coração mais do que todas as coisas. O meu coração me engana, o teu coração também te engana, mas Cristo Jesus não engana ninguém. Jesus conhece o nosso interior, Jesus conhece as nossas obras. Eu posso fazer o melhor de mim, mas posso estar fazendo apenas de uma maneira superficial, e Jesus entende e conhece a motivação do meu coração, a minha motivação interior, assim como Jesus sabe a motivação na qual nós nos encontramos esta noite aqui na igreja. Muitas vezes nós viemos para a igreja somente por uma questão religiosa, já nos tornamos tão mornos que ir para a igreja se tornou apenas uma questão de uma religião. Eu apenas aderi a uma religião, já não faz mais sentido eu estar no culto aos domingos, eu estar no culto às quartas-feiras de oração, ou qualquer outro dia que tiver um culto de reunião aqui, já não faz mais sentido, eu vou automaticamente, eu já não tenho mais aquele fervor, eu já não tenho mais aquela alegria, aquele entusiasmo, como Davi disse, né? Importa, eu prefiro estar apenas um dia, pelo menos um dia, na casa, na porta do Senhor. Muitas vezes nós estamos assim, muitas vezes nós nos encontramos desse jeito, muitas vezes as nossas obras estão mornas, já não são mais como no começo da fé, já não são mais como lá no passado, naquele primeiro dia que você ouviu a palavra de Deus e você foi tocado pela palavra de Deus, e naquele mesmo instante você não fez simplesmente uma confissão de fé religiosa, mas você fez uma confissão de fé porque você creu. Aquele dia de fervor, que para quem chegasse perto de você, você tinha águas de Deus que traziam terapia e cura para a alma desta pessoa. Para quem chegasse com sede até você, e você tinha água para dar para ela, porque você bebeu da água da fonte da vida. A igreja de Laodiceia se encontrava neste momento, uma igreja morna, uma igreja cujas suas obras eram mornas.
não ofereciam cura e não ofereciam refrigério. E isso é uma reflexão para as nossas vidas. Nós precisamos examinar as nossas vidas e precisamos entender se verdadeiramente as águas que estão correndo dentro do nosso interior são águas mornas, quente ou fria. Se as águas for fria, Deus seja louvado. Se as águas for quente, Deus seja louvado. Agora, se as águas forem mornas, precisamos acender um sinal de alerta e precisamos voltar. Precisamos reiniciar, precisamos entender a vontade de Jesus, para que essas águas em nossas vidas não sejam mais águas mornas, para que as nossas obras não sejam mais obras mornas, mas sejam obras quentes ou frias. Você entendeu o texto que está dizendo? Que não tem nada a ver com o que muitas vezes nós pensamos, a pessoa se esfriou, aqui está dizendo aqui que Jesus, não irmãos, Jesus não prefere você frio ao invés de morno, não, Jesus prefere você frio, porque a frieza aqui está relacionada, não a uma vida espiritual fria, apática, gelada, não, está relacionada a quem tem sede, a quem tem água para dar para quem tem sede. Lembra quando eu falei das águas de Colosso? Eram águas frias, águas potáveis, águas boas para se beber. Certa feita Jesus estava diante de uma fonte, de um poço chamado Poço de Jacó, e chegou uma mulher que a Bíblia descreve como mulher samaritana, por causa da sua nacionalidade, e ali Jesus pede água para aquela mulher, e Jesus começa um diálogo com aquela mulher, e Jesus disse para ela, olha, todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, jamais tornará a ter sede. Aquela mulher estava sedenta, a alma daquela mulher tinha sede de Deus, e muitas vezes as pessoas não entendem, mas toda alma clama por Deus, toda alma ela clama por Deus. O grande problema é que muitas vezes ela vai procurar o Deus errado, porque a alma dela tem sede, e somente a igreja, somente os cristãos, somente aqueles que beberam dessas águas, é que tem água também para beber, para dar para quem tem sede. E é isso o contexto da igreja de Laodiceia. Ela não tinha água para quem tem sede, ela não tinha água para quem estava doente, água terapêutica, água quente, ela não tinha. E será que nós também não nos encontramos nesse contexto? Será que nós não nos encaixamos nesse texto? Será que a nossa vida não anda muito morna? Quando eu li esse texto eu me estremeci, eu comecei a fazer uma reflexão da minha vida com Deus, e eu falei, Deus, eu acho que eu devo estar morno, eu preciso aquecer essas águas, eu preciso que essas águas, que certo dia fluiu no meu interior, elas precisam ser aquecidas ou esfriadas, mas elas não podem mais estar mornas, porque esta não é a vontade de Deus para as nossas vidas. Deus não quer ninguém morno, Deus não quer. Quando as águas de Colosso e de Herápolis chegavam até Laodiceia, elas chegavam mornas, e havia alguns sedimentos nessa água, que quando as pessoas tomavam ela sem um tratamento devido, essas pessoas tinham ânsia de vômito. Por isso Jesus disse aqui, assim porque és morno, não és frio nem quente, te vomitarei da minha boca. Uma palavra forte, né? Uma palavra difícil de ouvir, né? Vomitar-te-ei da minha boca. Imagine o próprio Jesus dizendo para mim, olha, porque você não é frio, e porque você não é quente, eu vou te vomitar. As suas obras têm causado ânsia em minha vida. Era o que Jesus estava dizendo para os laodicenses. Está me dando ânsia, as suas obras, as suas atitudes, estão me dando ânsia de vômito. As suas orações, estão me dando ânsia de vômito. Tudo aquilo que você faz, está me dando ânsia de vômito.
Imagine eu e você ouvir uma palavra dessa de Jesus. Como será a nossa reação? Foi que a igreja de Laodiceia ouviu de Jesus. E olha que interessante. Versículo 17. Dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Lembra quando eu disse da cidade de Laodiceia, que ela era uma grande produtora de lã? Então eles tinham vestes boas para se vestir. Nos dias de hoje eles tinham as melhores grifes. Se fosse nos dias de hoje, eles faziam compra no shopping, porque no shopping a roupa sempre é mais cara, né? E eles também tinham o melhor colírio daquela época, porque tinham as melhores escolas medicinais, e ali produziam os melhores colírios, que era chamado de pó da Frígia. Por isso Jesus disse, pobre, cego e nu. A cidade de Laodiceia era uma cidade bancária, tinha uma grande corrente de dinheiro, o dinheiro sempre corria pela cidade, havia uma grande circulação de dinheiro na cidade. Então, era uma cidade rica, próspera, bem vestida, com ótimo colírio para enxergar. Porém, a situação da igreja era o inverso de tudo isso. Fisicamente, a igreja era bem vestida. Financeiramente, a igreja não sentia falta de muita coisa. Eles poderiam comprar os seus carros, poderiam financiar e comprar suas casas, poderiam comprar suas roupas. Porém, quando Jesus ele passa o diagnóstico na sua igreja, ele vê uma igreja pobre, cega e nua. Eu até entendo que os estudiosos de escatologia vão referir a igreja de Laodiceia com a igreja atual. Eu até entendo isso, embora não concorde com esse contexto. Porém, a igreja de Laodiceia, ela pertencia a um dono. E eu quero deixar uma mensagem para você. Talvez você esteja afastado, esteja desanimado, suas obras estejam mortas e etc. Mas você tem um dono. A igreja tem dono. E o dono da igreja é Jesus. E porque Ele ama o seu povo e ama a sua igreja, Ele não quer deixar a sua igreja da mesma condição. E é por isso que o Senhor sempre traz uma mensagem de repreensão, e daqui a pouco nós vamos ler alguns textos para entender o porquê Deus sempre repreende a nossa vida, porque se nós estivermos sem repreensão, nós não fazemos parte da família de Deus, e consequentemente nós não somos filhos de Deus, porque aquele que é repreendido por Deus, ele é filho de Deus. Agora quem não é repreendido por Deus, ele é um bastardo, e não faz parte da genealogia, não faz parte da família de Deus. E é interessante que quando Deus nos repreende, à primeira vista, nos traz tristeza. Às vezes até discordamos, é assim ou não é? Às vezes dói, porque quando eu li essa palavra doeu na minha alma. Eu não sei você, mas na minha doeu. Quando eu li esse texto, e eu comecei a refletir sobre esse texto, eu fiquei assustado, porque muitas vezes Deus precisa colocar espinho no nosso sofá, porque às vezes estamos muito confortáveis na nossa vida com Deus, às vezes estamos muito confortáveis e tudo está bom, porque para a igreja de Laodiceia estava tudo bom. Entenda uma coisa, para a igreja de Laodiceia e consequentemente para os cristãos dos dias atuais na qual nós vivemos, a nossa situação material parece refletir na nossa vida com Deus. Eu estou sendo abençoado, está dando tudo certo, Deus é comigo, eu estou agradando a Deus. Existe um povo na Bíblia chamado povo de Israel,
que nenhum povo na humanidade viu tantos milagres, viu tanta bênção. Eles viram tanta bênção que até pão do céu caiu. Eles viram tanta bênção que eles caminharam no deserto por 40 anos e as suas roupas não envelheciam, as suas roupas não rasgavam, as suas sandálias não quebravam, não se desgastavam, e contudo é um povo que não agradava a Deus. Então a nossa situação financeira, material, de bênção, prosperidade, seja o que for, não quer dizer a aprovação de Deus. A igreja de Laodiceia estava muito confortável, porque ela tinha todos esses requisitos da cidade, ela tinha tudo aquilo que havia na cidade, ela era uma igreja que tinha vestes boas, era uma igreja que quando alguém tinha algum problema nos olhos, ele usava o colírio da cidade, né? Ela tinha todo esse contexto, porém, era uma igreja que aos olhos de Deus, eram cristãos que aos olhos de Deus não estavam agradando a Deus. Versículo 18. Vamos ler o 17 e 18 ainda. Dizes: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabes que é um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e o colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. A causa que os levou a esse estado de mornidão era justamente aquilo que nós chamamos de bênção, era justamente aquilo que nós chamamos de uma vida abençoada. Foi o que levou os laodicenses à mornidão, à apatia espiritual. Foi os que levou as suas obras serem mornas, as suas orações serem mornas, os seus cultos serem mornos, as suas pregações serem mornas, as suas atitudes para com Deus e para com a sociedade, para com o próximo, serem mornas. Justamente a vida que eles estavam levando, era justamente isso. Então a situação material deles levaram a sua autossuficiência. Lembra quando eu disse que Laodiceia tinha dois grandes problemas? Um era água potável, falta de água potável, e a outra que ela se encontrava numa região suscetível a terremoto. Alguns historiadores dizem que nos anos 60 depois de Cristo, a cidade foi acometida por um grande terremoto e destruiu toda a cidade. E após essa destruição, o governo romano se ofereceu com ajuda financeira para poder reconstruir e poder relevantar a cidade novamente. Só que o que aconteceu? Os laodicenses eram tão autossuficientes que eles disseram: nós não precisamos de sua ajuda. Nós não precisamos do seu ouro, do seu dinheiro. Nós vamos reconstruir com o nosso próprio esforço, com o nosso próprio dinheiro. Autossuficiência. E assim, como era a cidade de Laodiceia, estava se refletindo na igreja. Quando eu olho para a igreja ordiana, com a igreja presente, com a igreja num contexto geral, eu vejo que a sociedade, ou melhor, a igreja, ao invés de trazer luz para a sociedade tem trazido escuridão para a igreja. Parece que a sociedade está influenciando mais a igreja do que a igreja está influenciando mais a sociedade. Parece que nós cristãos estamos sendo mais influenciados pelo mundo do que o inverso. E assim era a igreja de Laodiceia. Assim como a cidade de Laodiceia não queria ajuda de Roma, tinha deixado Roma de fora do seu propósito, a igreja de Laodiceia também tinha deixado Jesus do lado de fora, dizendo: olha, nós não precisamos mais de você. Era esse o contexto.
É por isso que nós vamos ler aqui mais para frente, Jesus dizendo: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. É um versículo que é muito usado para evangelismo, né? É até interessante a aplicação, só que o texto não é para evangelismo. Sinto muito lhe dizer, mas o texto não é. Se você quer ser fiel à palavra, você tem que ser fiel ao texto. Então Jesus, após trazer esse diagnóstico, esse raio-x, Jesus ele mostra o porquê eles estavam naquela situação. Eles eram autossuficientes, estavam numa complacência espiritual. Precisamos tomar cuidado, irmãos, porque tudo quando vai bem, não significa que a nossa vida está sendo aprovada por Deus, e nem quando tudo vai mal na nossa vida, também não significa que Deus também não está com você. Nós precisamos analisar isso, e muitas vezes nós não analisamos. Muitas vezes quando vai tudo bem, nós dizemos: Deus está comigo, e não necessariamente que não esteja, só que às vezes não está, porque a igreja de Laodiceia estava tudo bem, indiferente da igreja de Sardes, de Esmina, de Filadélfia, dessas igrejas que estavam sofrendo grande perseguição, grande provação. A igreja de Filadélfia não estava passando por provação nenhuma, não estava passando por perseguição, não estava passando por dificuldade alguma. Era uma igreja que estava, aos olhos humanos, abençoada. Porém, esse conforto trouxe autossuficiência. Esse conforto trouxe uma complacência espiritual, que eles ficaram acomodados. Será que nós também não estamos acomodados na nossa vida cristã? Será que eu e você não estamos acomodados? Será que não estamos no conforto que fizemos da nossa vida cristã, da nossa vida espiritual? Colocamos um sofá lindo e belo, aquele sofá novo, confortável, que só de você sentar já dá vontade de dormir e relaxar. Será que muitas vezes nós também não estamos dessa maneira? Porque a igreja de Laodiceia estava assim, confortável. Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso mais buscar a Deus como antigamente. Eu não preciso servir a Deus como eu servia antigamente. Está tudo ok, está tudo bem. Deus está se agradando. Só que não era essa a situação de Laodiceia. Entenda bem uma coisa. Quando Jesus escreve essa carta, cada carta para a igreja de Apocalipse, foram 7 cartas. Jesus ele traz o diagnóstico para cada uma. Eu disse aqui anteriormente, que não consigo compactuar com essa ideia que cada carta traz uma representação histórica para cada período da igreja. Mas eu entendo que se você ler todas as 7 cartas, você pode se identificar com todas elas, em algum momento da sua vida, ou até mesmo nesse momento. Agora vamos ler os versículos 19 e 20. Eu repreendo e castigo todos quanto amo, portanto sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus passou o raio-x, passou o diagnóstico e disse para eles o que teria que fazer. Olha, vocês vão ter que comprar ouro de mim, vocês vão ter que comprar veste de mim, e vocês vão ter que comprar colírio de mim. Porque quando você compra a veste de Deus, você não está como Adão e Eva, lá no jardim do Éden, após comer o fruto proibido, que quando um olhou para o outro, eles perceberam que estavam numa condição de pecado. Porque quando nós estamos cobertos por Deus, Deus olha por nós, Deus olha para mim e para você, e Deus vê o sangue de Jesus cobrindo os nossos pecados, porque somos pecadores. O apóstolo João vai dizer na primeira epístola: aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Então, se eu disser que eu não sou um pecador, que eu não tenho pecado, já estou pecando, já estou cometendo um pecado, eu estou mentindo.
Só que quando eu sou vestido por Deus, Jesus cobre as minhas vergonhas, que são os meus pecados. E quando Deus olha para mim, Deus já não olha com olhos de juízo, mas de amor e justiça, porque eu fui justificado por Ele, porque você foi justificado por Ele, porque hoje você está coberto pelas vestes de Jesus. A igreja de Laodiceia parece que se despiu disso. Era a solução que Jesus tinha dado para eles. A igreja de Laodiceia, ela estava tão autossuficiente, que ela não conseguia enxergar que estava nua, e estava pobre, espiritualmente falando. E aí Jesus disse: olha, compra o meu colírio, porque eu vou ungir os olhos de vocês, e vocês vão enxergar como deve ser enxergado. E aí Jesus deu outra solução: aconselhe-te que de mim compre o quê? Ouro. Os laodicenses iam nos melhores mercados comprar, iam nas melhores lojas comprar roupa, comprar tudo aquilo que eles queriam. Quem aqui contei? Esses dias eu fui no shopping, e fazia um tempo que eu ia comprar um tênis para minha filha, e eu falei assim para ela: filha, vamos lá comprar seu tênis, escolhe aí. Aí eu falei, só de raiva, vou comprar um para mim também. Faz tempo que eu vou comprar um. Gastei não sei quantos reais lá. Só que Jesus está dizendo: olha, aconselho-te que você compre ouro de quem? Dele. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que você compra de Jesus, tudo aquilo que você recebe de Jesus, é suficiente para a sua vida. Quando nós vamos no shopping, você compra uma roupa, você compra a melhor roupa, mas daqui a pouco você está querendo comprar outra, porque aquilo não é suficiente para você. Só que aquilo que Jesus entrega para mim, aquilo que Jesus entrega para você, aquilo que Jesus entrega para nós, é suficiente para as nossas vidas, porque Jesus, Ele sabe daquilo que nós precisamos, muito antes de você pensar, pedir ou imaginar, Ele já sabe do que você precisa, Ele já sabe daquilo que é necessário, e Ele já sabe daquilo que Ele vai te dar. E aí Jesus está dizendo: olha, compra ouro de mim. Vocês estão acostumados a gastar em tudo aquilo que vocês quiserem, tudo aquilo que vocês quiserem comprar, vocês vão lá e compram. Só que agora eu estou pedindo: compre de mim, venha comprar ouro de mim, porque o meu ouro é purificado, o meu ouro não é perecível. O teu dinheiro acaba, mas a minha riqueza, a riqueza de Jesus não acaba. O teu tesouro acaba, o teu carro vai acabar, a tua casa vai acabar, tudo aquilo que você adquiriu nessa terra, um dia vai ficar aqui, mas aquilo que você adquire da parte de Jesus é para a eternidade. O coração de Laodiceia, o coração do povo estava nos seus bens, estava na sua autossuficiência, porém Jesus disse: onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Ei, meus irmãos e minhas irmãs, nós andamos com o coração muito nas coisas dessa terra, e o nosso coração tem sido desligado do céu, e esta noite o Senhor quer ligar, o Senhor quer fazer uma ligação direta do nosso coração, do coração de Deus, para o teu coração, para o meu coração, para aquecer, para trazer uma frieza, mas não é essa frieza que você está pensando, não, é uma frieza que vai matar a sede da tua alma, e vai matar a sede da alma de quem se achegar até você, dizendo: olha, como você faz para ser assim, como você faz, quem é esse Deus que você serve, quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus? Eu quero beber desta água também. Será que as pessoas olham para a gente e estão sentindo sede de Deus? Ou está sentindo também vontade de vomitar como Jesus? Esse era o contexto de Laodiceia. Esse era o contexto. Cristo quer nos dar bens duráveis. Os bens que nós adquirimos no decorrer da nossa vida não são bens duráveis. Não são. Mas o que Jesus tem para nós são bens que têm uma durabilidade eterna, tesouros para a eternidade. Versículo 19, já estou acabando. Eu repreendo e castigo todos quanto amo, portanto sê zeloso e arrepende-te. Existe uma forma de amor de Deus sendo pregada hoje, nos dias atuais,
como se Deus me amasse, por isso não importa, porque Deus me ama, então não importa a maneira que eu vivo. Deus me ama, acabou. Deus me ama do jeito que eu sou. Mas isso não é o amor de Deus. O amor de Deus é acompanhado com justiça, porque Ele fez justiça através de Jesus no Calvário. Deus, o amor de Deus é tão grande por nós que Ele entregou o seu Filho. Eu já disse isso aqui, e acredito que todos sabem disso. Porém, este amor de Deus não é complacente com a nossa situação, que muitas vezes nós nos encontramos. Não é porque Deus me ama que significa que Ele não me corrija. Porque se quando você ama teu filho, você vê o teu filho indo por caminhos de morte, você vai tentar corrigi-lo. Deus muito mais ainda. Era o que Deus está fazendo com a igreja de Laodiceia, e é isso que Deus também está fazendo conosco hoje. Talvez a mensagem não seja muito boa, talvez a mensagem não seja uma mensagem que vai trazer alegria no teu coração, mas o apóstolo Paulo vai dizer que a repreensão, que a aprovação de Deus, ela causa uma tristeza, mas essa tristeza segundo Deus, ela gera vida, porque a tristeza segundo o mundo gera morte. Quando nós estamos tristes segundo o mundo, segundo uma tristeza mundana, isso gera morte em nosso coração. Agora, quando a palavra de Deus, o Espírito de Deus entristece a nossa alma, entristece o nosso espírito, isso é para gerar vida, e esta vida vai gerar uma alegria verdadeira em nosso ser. Olha o que o texto vai dizer lá em Hebreus, capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 5. E já vos esqueceste da exortação que vos admoesta como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desanimes quando por Ele for repreendido. Versículo 6, vou acompanhar ali que é mais fácil, né? Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Versículo 7, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há que o pai não o corrija? Versículo 8, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filhos. Olha como é o amor de Deus. É diferente ou não é do amor que é falado hoje na nossa sociedade, do amor de Deus? Que é um amor complacente às atitudes pecaminosas da sociedade. Olha, Deus te ama, pode continuar do jeito que você quer, porque assim Deus ama e pronto, acabou. Mas no amor de Deus não é assim. Deus, quando ama alguém, quando Deus ama a mim e Deus ama você, Deus traz uma correção, através da sua palavra. Deus nos exorta, Deus nos repreende, e muitas vezes Deus até nos prova, para que possamos entender que verdadeiramente o amor dele é melhor do que o amor de quem quer que seja. Então, tem uma mensagem para você nesta noite: Deus te ama, o amor de Deus está sobre a sua vida. Você não é bastardo, você foi escolhido e chamado para se assentar na mesa de Deus, e na mesa de Deus, na mesa do Pai, os filhos comem desta mesa, os filhos comem de tudo que tem nessa mesa, mas não sem disciplina. Nós precisamos ser disciplinados por Deus, e era nesse contexto que Deus estava disciplinando Laodiceia. Se formos ver, igreja de Laodiceia, ela não recebe um elogio da parte de Deus. E quem de nós não gosta de ser elogiado? Tem alguém aqui que não gosta de ser elogiado? Levanta a mão. Todo mundo gosta de um elogio, sim ou não? Todo mundo gosta. Como você está bonito hoje, como você está bonita hoje, como você é inteligente, como você é esperto, como você é isso, aquilo outro, você está perfumado.
Olha, você foi bem na escola, você é o melhor aluno. Todos nós gostamos de elogio. Só que Jesus, nesse texto, ele não traz elogio para a igreja. Ele traz um despertamento. Muitas vezes nós oramos por avivamento. Deus aviva a tua igreja, Deus aviva a tua obra, como Abacuque. Só que para haver um avivamento na igreja, para haver um avivamento na obra de Deus, para haver um avivamento na minha vida, para haver um avivamento na sua vida, é preciso haver um despertamento. Se não houver um despertamento, não haverá avivamento. A igreja de Laodiceia precisava ser despertada. A igreja desse presente século, a igreja deste período que estamos vivendo, ela precisa ser despertada, porque ela se acomodou, porque para ela está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo na bênção, eu estou abençoado, eu consegui tudo aquilo que eu queria, eu estou conseguindo tudo aquilo que eu queria, eu estou chegando onde eu queria chegar, ou eu já cheguei onde eu queria chegar. Só que Deus não estava se agradando da igreja daquela época, e Deus também quer trazer um despertamento para as nossas vidas, porque Deus não quer mais que eu e você sejamos mornos. Deus quer uma igreja que seja água de fonte para quem está com sede. Deus quer uma igreja que esteja uma água quente, uma água fervorosa, para trazer cura para as nações, para trazer cura para quem está com a alma doente, para trazer cura para quem está distante de Deus, para quem não conhece a Deus. Vamos finalizar. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Se alguém abrir a porta, olha a gravidade aí, olha o grande problema. A igreja estava tão autossuficiente, tão complacente espiritualmente falando, que Jesus estava do lado de fora. E aí ele dizia para a igreja: eis que estou à porta e bato. Será que Jesus não está batendo na porta? Será que nós não temos deixado Jesus do lado de fora? Será que nós não estamos tão autossuficientes que temos deixado Jesus do lado de fora? Muitas vezes convidamos Jesus: ó Jesus, entra aqui, porque eu estou doente. Mas no restante da minha vida, Jesus está do lado de fora. É como uma casa, né? Jesus, ele não chega arrombando, Jesus, ele chega batendo na porta. Só que uma casa, ela tem vários cômodos. E um dos cômodos mais íntimos da casa é o quarto. É ou não é? É o quarto. Alguém pode dizer o banheiro? Não, é o quarto. Porque quando chega uma visita na sua casa, ela pode entrar em todos os cômodos, mas só os mais chegados entram no quarto. E olha lá ainda. Sim ou não? A não ser que sua casa seja muito pequena. Eu morei numa casa de 2 cômodos, que era impossível uma pessoa não entrar no quarto de casa. Porém, uma casa com mais cômodos era mais difícil. E muitas vezes na nossa vida, existem quartos que estão trancados e fechados a 7 chaves, e Jesus está batendo: eu quero entrar, eu quero entrar, eu quero entrar nessa intimidade sua, eu quero entrar aí. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, porque Jesus está do lado de fora chamando, ele está do lado de fora chamando, ele está do lado de fora chamando. Ei, abre a porta que eu quero entrar na sua vida. Até quando você vai continuar com a porta fechada, me deixando do lado de fora? Até quando você vai falar no meu nome somente da boca para fora, mas eu não estou mais no seu coração, eu não estou mais dentro de você, eu não faço mais parte da sua vida? Até quando você vai dizer que pertence a mim, só que tem me deixado do lado de fora? Eu quero entrar em todas as áreas da sua vida. Era o que Jesus estava falando para os laodicenses: eis que estou à porta e bato. Eu quero entrar no culto, eu não quero mais ficar do lado de fora,
Eu não quero ser um memorial na sua vida. Porque eu fui chamado, porque Jesus foi posto para ser Senhor da nossa vida, Senhor da igreja. Só que Jesus não é como inimigo das nossas almas, que arromba a porta. Ele bate, esperando eu e você abrir. E esta chave está nas tuas mãos. Até quando nós vamos deixar Jesus do lado de fora? Em muitas áreas da nossa vida. Até quando? Até quando vamos ser autossuficientes? Jesus, até aqui o Senhor pode vir, mas daqui para cá é comigo. Não. Jesus quer entrar em tudo. Até mesmo quando nós pecamos, vem aquela síndrome de Adão e Eva. Quando Adão e Eva comem do fruto proibido, o que eles fizeram? Se esconderam de Deus. O que muitos de nós fazemos quando nós pecamos? Nós não vemos, eu não vou para a igreja hoje. A gente para de orar. A gente não vem para a igreja no domingo, por quê? Porque pecamos. A síndrome do velho homem, se esconder de Deus, fechar a porta para Deus. Só que Jesus quer que esta porta seja aberta, porque Ele está do lado de fora batendo. E será que todo aquele que ouvir a voz dele, a Bíblia vai dizer que o pastor, que as ovelhas ouvem a sua voz, porque o pastor das ovelhas, ele não pula cerca, muito pelo contrário, ele entra pela porta. Um pastor daquela época de ovelhas, ele poderia se colocar 2 ou 3 rebanhos de pastores diferentes, mas quando o pastor de um rebanho chamava, somente as suas ovelhas vinham. E Jesus está chamando esta noite, eu e você, aleluia, para abrir a porta. Quem é filho está ouvindo a voz dele. Se você é ovelha dele, aleluia, você está ouvindo, e você vai abrir a porta, porque quem é ovelha conhece a voz do seu pastor, e o pastor é Jesus. Aleluia. Para finalizar, João capítulo 15. Versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Versículo 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Versículo 4 também. Estais em mim e eu em vós. Com a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Aí o versículo seguinte: eu sou a videira, vós a vara. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Gostaria de chamar o grupo de louvor para vir aqui à frente. Eu queria convidar você a se colocar de pé neste momento, enquanto eles se dirigem aqui, antes deles começarem a cantar. Lembra quando eu disse no início da mensagem que as obras dos laodicenses estavam mornas? E nesse texto que nós lemos está escrito que todo aquele que está em Cristo Jesus, ele dá muito fruto. E quando ele começa a frutificar, porque ele está em Cristo, porque ele abriu a porta, então Jesus entrou, e quando Jesus entra, as ovelhas, ela tem pasto, ela tem alimento, então ela começa a frutificar. Há um texto no Evangelho de João que diz que no último dia da festa, quando Jesus se levantou na festa dos tabernáculos, ele disse: todo aquele que tem sede, venha até a mim e beba. E eu quero te fazer uma pergunta esta noite: você quer beber mais dessa água? A sua água está morna, porque o Senhor hoje está chamando para beber água fresca. O Senhor está chamando a mim e a você para bebermos dessa água, para saciar a nossa sede da nossa